queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, você é nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Por isso é importante que você seja um aluno assíduo de nossa EBD. Como dizia o pastor saudoso Antônio Gilberto, a escola dominical é o povo do Senhor reunido na casa do Senhor, no dia do Senhor, para aprender a palavra do Senhor. Estivemos a lição passada, que foi a lição de número 7, a qual tivemos como título Uma Igreja que não teme a perseguição. Falamos, queridos, sobre o índice de perseguição. Até trouxemos ali dos Missões Portas Abertas, aonde eles trazem um levantamento de 50 países aonde as igrejas são mais perseguidas. E são dados muito altíssimos. 380 no mundo, milhões de pessoas, de cristãos, são perseguidos e discriminados. Abordemos que existe perseguição política e também a perseguição religiosa. Existe algo que nós precisamos entendermos, querido. Por que nós somos perseguidos? Porque estamos no mundo, mas não somos daqui. Existe vários tipos de punições, principalmente de Roma, sobre aqueles que eram cristãos. Poderia destacar aqui 4. Poderia se dizer que eram apedrejados, como aconteceu no caso do Estevão, ou queimado, ou degolado, ou morto à espada, que foi o que aconteceu com Tiago, a qual foi morto à espada, que não foi um apóstolo do livro de Tiago. Então perceba-se, querido, que não parou, as perseguições continuou. Inclusive tem um vídeo meu aí que eu gravo, que quando Pedro estava lá na prisão, o anjo levou a ele 3 elementos importantes. Porque a prisão que Herodes fez com Pedro, queria tirar dele o cinto, que é o cinto da verdade, a palavra do Senhor. Queria tirar dele o calçado dos pés, a preparação do Evangelho da Paz, ou seja, queria tirar dele a liberdade de anunciar a palavra do Senhor. E também queria tirar de Pedro a autoridade, porque o anjo restituiu ali a Pedro ali a sua capa, porque a capa fala de autoridade. Então queria tirar de Pedro a verdade, queria tirar de Pedro a missão de expandir o evangelho, o apóstolo, e queria tirar de Pedro a autoridade apostólica. Então, o anjo restitui a ele o cinto, as alparcas no pé e também o manto, que é a autoridade, a capa. Queridos, os dias são maus e os dias são tenebrosos. E os índices de perseguição são mais do que na Igreja, porque hoje tem mais. Existe uma famosa frase do Flávio Vergésio, romano. Ele diz: se vis pacem, se queres paz, prepare-te para a guerra. O que ele quis dizer com essa frase?
que dizer que nós estamos em guerra, nós estamos em batalha constantemente. João 16:33. Jesus lhe diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Aí quando ele fala do mundo, ele fala: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Perceba que o índice vê lá em Êxodo, se levantou ali Faraó para matar os meninos que nascessem, sabendo que viria um Redentor. E Herodes veio copiando depois, matar os meninos de 2 anos abaixo ali, em capítulo 2. Perceba o índice de perseguição, que é na religião também, né? Então, queridos, recentemente agora, nós vimos aí que nós não estamos longe de perseguições. Esta quinta-feira agora, foi abordado o nosso pastor Silas Malafaia, a quem nós temos muito estímulo, muito estimamos, e prenderam os esboços dele que ele marca nos seus cadernos, gente. Recentemente, pegaram também o pendrive do presidente, prenderam ali, abordaram e encontraram louvores. E veja que no dia 8 de janeiro, muitas velhinhas com Bíblia na mão foram presas, gente. Estão querendo tirar nossa liberdade de expressão. Perceba que prenderam agora esboços recentemente do pastor, que não tem nada a ver com a investigação. Prenderam velhinhas com Bíblia na mão e prenderam o pendrive que contém louvor. Então, isso é o índice de perseguição que vem pelas beiradas em nosso país. Mas o Senhor Jesus disse que nós não podemos temer as perseguições. Podemos ter medo. Mas para isso precisamos de dia. Ser cheio do Espírito Santo. Nós vemos no passado o índice de perseguições sobre os alemães, né, de 1933 a 1945. A perseguição nazista, né, que foi um pouco religiosa também, que eram os antissemistas. O antissemismo, né, que é a aversão por judeus. Vemos ali o Holocausto, né? Muitos foram discriminados, o genocídio, né? Da raça, matando, muitos homossexuais foram mortos também, deficientes. Nicarágua, Ortega, União Soviética, Cuba aí. Esses países aí, veja como é o índice de perseguição. Mas nós não podemos temer, não podemos ter medo. E hoje nós estamos com a nossa lição de número 8, qual tem como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Veja bem, queridos, que os problemas ele vêm como uma naturalidade, né? Com uma naturalidade. Nós vamos ver um problema que a igreja primitiva enfrentou, de questões sociais, porque eu e você precisamos entender que a igreja ela tem a parte espiritual e a parte social também. Ela tem responsabilidade espiritual, orar, pregar, anunciar a palavra, mas também ela tem responsabilidades sociais, não somente internamente na igreja, mas também externamente. Como que surgem os problemas, queridos? Vocês vão ler a leitura em classe, porque o nosso tópico 1 vai trabalhar, analisar as culturas, né? Cultural e social, e os conflitos enfrentados. O tópico 2, a importância da organização e distribuição de funções dentro da igreja, para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais, como já falamos. Tópico 3, aplicar os princípios bíblicos do caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Olha, quando nós vamos ler, é bom o professor ler a leitura. Porque, o que eu vou dizer aqui, queridos? Porque à medida que cresce o número de pessoas, que a igreja primitiva estava crescendo, é lógico, eu estou dizendo aqui que é natural que os problemas também cresçam. Olha aqui, eu vou ler um texto para não dizer que eu estou falando algo da minha cabeça.
Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Olha só, houve um crescimento e surgiu os problemas. As viúvas gregas, que são os povos helenistas, que vamos entender na lição, estavam sendo, diz o texto, desprezadas. Em outras palavras, em miúdo de palavras, deixadas de lado, deixadas à mercê. E isso não é o papel da igreja, o papel do cristão. E é isso que nós vamos trabalhar nesta lição, queridos. Houve outros problemas, não vamos trabalhar aqui, mas a igreja de Coríntios, né, teve vários problemas lá do litígio, né? E outros problemas que tem lá em Coríntios, mas eu quero falar sobre os problemas da igreja primitiva. Muito bem, queridos. A palavra-chave que nós vamos trabalhar é diaconia. Diaconia. O tópico 1, nós vamos trabalhar a identificação dos conflitos. Lucas fala do conflito entre os gregos e hebreus. É dos povos helenistas que habitavam ali em Jerusalém, que havia migrado para outros países, e por conta disso, né, falava somente a língua grega. E aí, por outro lado, nós temos os hebreus, que era referência aos judeus ali em Jerusalém. Então, estava tendo esse conflito. Porque quando nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, queridos, os judeus, eles tinham problemas, sempre teve problemas de relacionamento. Isso está bem claro ali, lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, na parábola do bom samaritano. Veja que um homem que desce a Jerusalém, Jericó, caiu na mão dos salteadores, espancaram, feriram, deixaram ele meio morto. Passou o sacerdote, não quis se responsabilizar, passou de largo. O levita, que é o ajudante, olha ainda, chega mais perto, mas também não dá assistência. E aí vem um samaritano. E aí onde Jesus, no final da parábola, pergunta, né, quem ajudou o próximo ali? E aí o judeu, o entendido, o doutor da lei, não quis nem falar que era o samaritano. Falou que socorreu a pessoa, o que usou de misericórdia. E Jesus pegou e falou, vai e faz da mesma maneira. Então perceba que os judeus sempre tiveram problema de relacionamento. Eles sempre foram egoístas. Por causa de uma promessa a Abraão, eles se prendiam nessa promessa de que somente eles eram abençoados, que a salvação era somente para eles. E a Jerusalém, a cidade santa. Mas quando Jesus fez uma promessa, lá em Atos 1:8, eles tinham que expandir, levar o evangelho para outras pessoas também. Veja que muito tempo eles ficou sem levar o evangelho. Precisou Saulo se levantar para empurrar eles para fora de Jerusalém. Como que eles eram? Eles tinham dificuldade de crise de relacionamento. E o Senhor Jesus não nos ensina isso. Porque nós somos seres humanos são seres sociais. Nós temos que relacionar com as pessoas. Veja que aqui eles depararam com um problema, né? Existe até um louvor que fala: Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve e não há problema para Deus. Deus resolve o meu, Deus resolve o teu problema. Então, quando os problemas surgem diante de mim, de você, não devemos recuar.
Não devemos voltar atrás, não devemos retroceder, né? Mas devemos o que? Enfrentar esses problemas. Qual é a raiz da palavra problema? A raiz da palavra problema vem de duas conjunções que quer dizer pró. Pró é aquilo que está diante. É aquilo que se lança a você. É aquilo que lança diante de você. E brema é algo que é visto, que você está vendo. Deixa eu explicar algo. É como você está indo no meio do caminho, uma árvore se lança na sua frente. E os problemas são isso. Ele se lança sobre a minha, a sua vida. Ele se lança em nossa frente. E o que vamos fazer? Vamos recuar ou vamos enfrentar os problemas? Porque nós temos dois gatilhos genéticos em nós. No primeiro gatilho, eu vou enfrentar esses problemas. Ou eu vou fugir dos problemas. Então, diante de mim tem um problema. Ou eu enfrento ou eu fujo. É um dos dois. E aqui as pessoas veem o problema. Mas os apóstolos procuraram trazer o quê? Solução. Porque há muitas pessoas que dizem que traz problema, mas não traz a solução. Né? Então o médico ele não pode falar mais um doente, não, porque ele está ali para resolver o problema. E a pessoa que vai até o médico, ela vai para que os seus problemas sejam tentados ser resolvidos. Né? Então, é importante nós entendermos isso. Então, os problemas é algo que se lança diante de você. E era um problema que estava ameaçando a unidade da igreja. Como eu disse, muitos vê problema, mas não vê a solução. Perceba que nós vemos aqui que veio o problema, mas os apóstolos procuraram solucionar os problemas. Me lembrei de um fato. Lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, ali naquela escola dos profetas, os profetas estavam ali, que frequentavam a escola, chega até diante de Eliseu e vê o problema. Só que eles não apontaram o problema e ficaram falando mal do profeta, ou do irmão, ou de outra pessoa, não. Eles falaram, eis que o lugar que nós, 2 Reis 6, lê lá, do 1 ao 3 somente, mas vai até mais para frente. Eis que o lugar que está diante de nós aqui é pequeno demais. Olha o que eles falaram, vamos lá no Rio Jordão, cada um de nós pega uma viga. E ali, eles perguntou ao profeta Eliseu, serve-te de ir conosco? Eliseu poderia falar, a ideia não foi minha, foi vocês que tiveram ideia. Não, mas o líder, muitas vezes ele não tem uma mente de alguma solução, mas tem um liderado que sabe até mais do que ele. E o líder deve ter humildade de reconhecer a ideia de outra pessoa e compartilhar junto com ele. Quem viu o problema não foi Eliseu, quem viu foi os profetas. Mas para resolver o problema, Eliseu foi lá até o Rio Jordão e aconteceu aquele problema, escapou o cabo lá, vocês sabem da história. E aí, quando surgiu lá a dificuldade, Eliseu, então, estava na mão dele o poder, a autoridade de frutuar o machado ali. Isso é só pelo poder de Deus, porque o frutuar um machado, um ferro frutuar na água, é poder de Deus. Veja, querido, eles viram o problema, mas trouxeram solução. Vamos refletir um pouco aqui? Lá no seu trabalho, ou na sua igreja, ou onde você congrega, você está vendo o problema ou você está trazendo o problema junto com a solução? Conflito, ponto 2.
Veja que, como disse, estava ameaçando a unidade, e a unidade da igreja não pode ser ameaçada. Porque existe uma diferença entre união e unidade. O Salmo 133 fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Eu vou explicar aqui para vocês o que é união e o que é a unidade. União é você pegar uma batata, ou seja, um saco, uma sacola cheia de batata. Elas estão ali dentro da sacola, todas unidas. Ali está a união, uma perto da outra. E o que é a unidade? A unidade é todas aquelas batatas batida e feito um purê. Enquanto estava em união, uma batata era grande, a outra batata mais pequena, outra batata meia torta, outra batata mais fina, outra mais grossa. Mas na hora do purê, não deu para saber de quem é quem é mais grande, quem é o mais pequeno, quem é o mais fraco. Não. Por quê? Porque estão em unidade. Então a unidade da igreja, queridos, é isso. Quando a igreja está unida, não importa qual trabalho, qual departamento, qual grupo faz parte, a pessoa está lá participando. E isso é o que nós sofremos em nosso meio. Grupo de tal não participa com grupo de tal. Porque está até em união ali, ó. Está junto, mas não está em unidade. Já tem unidade do Espírito. Tem pessoa que não pode estar lá, não está junto, mas está unido. Judas andou o ministério quase todo com Jesus. Estava junto com Jesus, mas não estava unido. Então não confunda. Tem pessoas que estão junto, está perto, mas não está unido. Não está no mesmo espírito. Ligado espiritualmente, mas está fisicamente. Então a união é isso, é a batata inteira. A unidade é o purê de batata. Conflito de natureza social. Veja que as viúvas desprezadas. E eles tinham o dever de cuidar dessas viúvas também. Porque Atos 4,34, não havia entre eles necessitado algum. Atos 5,14. Crescendo. Né? Atos 5,14, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregavam ao Senhor. Veja só, é o que eu conheço, esses problemas. Então eles têm que ajudar essas pessoas, porque a igreja é organismo e organização. Deixa eu resumir aqui para você aplicar na aula, professor, o que é organismo e organização. Organismo é a igreja espiritual. É a igreja que ora, a igreja que prega, a igreja que evangeliza. Ora pelos enfermos, unge os enfermos, é o organismo. E a organização é a parte estrutural. Estrutural é a parte física, é a parte social, é a luz que tem que pagar da igreja, é o salão que tem que pagar, é as cadeiras que tem que estar organizada, é o CNPJ, é tudo isso. Então, vamos entender isso. Qual é a prioridade? Ponto 3. Qual é a prioridade? A parte espiritual ou a parte social? Temos que tomar cuidado com os dois extremos. Porque as duas coisas são prioridades. Tanto a parte espiritual quanto a parte social. As duas são importantes. Uma não está em detrimento da outra. Então precisamos ter um equilíbrio. Para não achar que a igreja é só espiritual, ser cheio de Espírito Santo, saltear, pular, saltear, e esquecer que tem que socorrer as pessoas. Também não pode só ficar só com as pessoas, com a parte social, e esquecer que tem a parte espiritual. Então aqui o comentarista vai trazer, tomar cuidado com esses dois extremos. Tópico 2 fala delegação de tarefas. Ponto 1, o ministério da oração e da palavra. Veja que os apóstolos falaram, vamos ficar com a oração e a palavra. E vocês escolhem aí, eles têm que escolher pessoas para servir à mesa. Qual o problema que nós vemos hoje? Né?
muitos pastores com desgaste, porque estão servindo a mesa e na oração e na palavra eles não estão dando conta, porque os diáconos não estão cumprindo o seu papel. Então vamos tomar cuidado, querido, que a oração e a palavra têm prioridade na igreja. Não há conflito entre as tarefas. E veja que, relembrando aqui, esse subtópico 3, 2, 1, lembrando que Tiago fala da fé e as obras. A fé sem as obras é morta. É importante nós entendermos isso. Não há conflito entre tarefas. Oração e a pregação, ou seja, não há conflito. Oração e pregação e serviço social. Não há conflito. Tem que ter a parte espiritual, mas também não pode falhar na missão de pregar o evangelho. Né? Não adianta ter a parte espiritual e esquecer de cuidar dos necessitados. Ponto 3, a diaconia. Vamos entender, queridos, o que é essa diaconia? Porque veja que aqui... Porque muitos falam, eu sou só um diácono. Ué, aqui está dizendo que é um importante negócio. Atos 6:3. É esse serviço, né? A diaconia é esse serviço. É você servir, não é só por causa do cargo. Porque muitos vão atrás do título, ou seja, da função, diácono. Agora eu sou um diácono. Não, é serviço. Porque eu preciso entender que quem não vive para servir, não serve para viver. Anote isso. Hashtag. Quem não vive para servir, não serve para viver. Porque o reino de Deus é servir. Jesus deu exemplo. Muitos querem encargo, diácono, mas não querem os encargos. O reino de Deus também não é ser visto, mas é servir. E a palavra escravo, do grego, ou servo, algumas versões falam escravo, outras servo. Escravo no grego é doulos. Doulos significa alguém que é a propriedade do outro e está submisso à sua vontade. Filipenses 2:7. Nós vemos ali, Jesus se submeteu à vontade do Pai. Então não vamos ter problema, vamos ter sofrimento. Veja que ele faz ali, até falou que só os pecadores sofrem, porque quando ele fala isso, ele afeta Jó diretamente. Todos vamos sentar um pouco, enfrentar conflitos. Mas temos que saber como vivenciar isso. Nós somos servos do Senhor. Nós temos que servir o próximo, ajudar o outro, socorrer o próximo. Não ficar julgando ou fazendo questionamento que não cabe a nós. Então nós somos servos, nós somos escravos. Escravo, servo. Algumas Bíblias falam escravo do diabo ou servo. É o mesmo sentido, é sinônimos. Né? É sinônimo. Eu tenho que estar submisso à vontade do Senhor. Nos lembra aqui dos escravos de Gales, né? Daquele navio ali, aonde ia, já navio de 3 andares. Primeiro andar oficiais, o segundo as pessoas comuns, o terceiro os escravos. Lá embaixo no porão, aqueles escravos remavam até o fim, acorrentados. Mas eles não desistiam de remar. Ninguém via eles, porque naquele porão ninguém via. Mas não desistiam. Né? Então, muito sobrecarregado porque os diáconos não estão cumprindo a sua função. Né? Então, muitos líderes sobrecarregados por liderados, não compartilhando junto com o seu líder a missão. Nós vamos ver aqui, essa diaconia envolve o servir lá dentro e o servir lá fora também. Aonde eu for, eu devo ser um diácono. Jesus deu exemplo de servir, João 13. Ali, convivência com os outros, diferente, prontidão, a bacia, a toalha, deu exemplo de servir. Veja a multiplicação dos pães de peixe. Jesus pregou, ensinou, mas serviu ali a multiplicação dos pães de peixe. Em vários momentos, Jesus tem compaixão das pessoas, está com ele 3 dias, compartilha o pão. No Antigo Testamento, 1 Samuel 21, Davi compartilha também. Houve também outra multiplicação lá dos pães, 2 Reis 4, 42 e 44 ali, do profeta Eliseu ali, 100 pães, ou seja, 20 pães satisfaz 100 homens ali.
Olha que algo interessante. Houve multiplicação dos pães no Antigo Testamento também. Seguindo os princípios cristãos, privilegiando o caráter. Veja que foi escolhido homens que é boa reputação, quer dizer, caráter, né? Cheio do Espírito Santo, que está no meio, centraliza, e de sabedoria. Ou seja, essa palavra boa reputação aqui, traduz do grego martírio, o que significa testemunha. Ou seja, nós somos uma testemunha de Cristo, que também quer dizer martírio. Alguém que está disposto até morrer por causa de Cristo. Então, queridos, ponto 2, exercitando os dons. O ideal é que o cristão viva corretamente exercitando os dons espirituais, mas com sabedoria no exercício da diaconia. Porque não basta ter boa reputação, ou seja, um bom caráter. Não basta também ter só a sabedoria, uma ortodoxia boa, correta, uma boa oratória. Mas tem que ser cheio do Espírito Santo. E o que é destacado primeiro ali é Estevão, né? A qual ele foi escolhido ali, a qual ele foi cheio do Espírito Santo. E a próxima lição vamos estudar sobre uma igreja que se arrisca. Que o Eterno continue abençoando você, sua casa, sua família. Se inscreva no nosso canal e compartilha em nome do Senhor Jesus. Amém.